Tá comigo, Bill? Deus livre, Bill não deixa nem o cara acabar de escrever, já bota aqui. Salve, gente, Coutinho na fala para mais um episódio aqui no Golecast com... Espera um pouquinho que eu já vou te dizer. Antes a gente vai dar os recadinhos. O Bronze da Rei aí? Tá o videozinho no ar, Bill? Então, se tu é mulher, se tu é homem, se tu é da comunidade LGBTQIA+, quer ficar bronzeado no verão, no inverno, quando tu quiser, chame as meninas lá do Bronze da Rei, que tu vai pegar a cor até quando tiver nevando. Show, Bill? E o próximo videozinho é da construtora inovadora. São especialistas em pré-moldados de concreto. Quer construir a tua empresa, a tua casa? Chama o pessoal lá no Instagram também, Construtora Inovadora. Show, Bill? Então tá, galera, hoje a gente está aqui com Gessé Sangali. Falei certo, Gessé? Isso. Vereador em Porto Alegre. Cara, primeiro e antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que tu teve uma sessão que foi até às 5 da manhã agora. Tu teve uma reunião com o Melo, isso, e agora tá aqui com a gente, cara. Então, obrigado de verdade pela consideração. De verdade mesmo. Obrigado por estar aqui. Eu quero fazer, eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer porque eu acho que vale. Que é, cara, já teve alguns políticos aqui e tal, e assim, ó, o assessor mais foda é o teu. Que cara legal, Leandro, cara. De verdade, meu. Enche o saco. Porra, o cara é muito gente boa, o cara responde na hora, o cara não mete marra, que tem um monte aí que mete marra e fica 3, 4, 5 dias, 6 dias sem responder, daí depois responde, a gente já colocou outra pessoa, porque tem que daí ter começa a choradeira. Exatamente. Aí, agora não dá mais. Então, de verdade, Leandro, cara, obrigado. Não, e ontem a gente teve que, por causa dessa questão do horário, que ia ter reunião com o Melo e a plano diretor e tal, que a gente não sabia que ia até às 5 da manhã, a gente pegou e pediu para adiar um pouco, né? Sim, e daí ele isso. tri preocupado, puta, vou ter que ligar para perguntar se pode ou não pode. Cara, eu aqui não tenho, nós não tem ruim aqui, é tudo de boa, cara. Vale. Ainda bem que deu certo. Então, de verdade, Leandro, obrigado pela atenção aí, cara. Foi jornalista, é jornalista, mas foi jornalista da Gaúcha. E hoje está com o vereador mais votado do sul do Brasil. Aí, que show de bola, viu só? E merece, viu? Porque o cara é fera demais mesmo. Que cara legal, meu. Inclusive, comentei com a minha esposa. Bom, o cara é fudido mesmo. O cara, chama o cara e tal, tá sempre junto. Beleza, então, parabéns pro Leandro. Obrigado, Leandro. E parabéns tu pelo assessor que tu conseguiu aí. Show de bola. Gessé, a primeira coisa então que a gente sempre faz aqui, a gente pede para o nosso convidado fazer uma autoapresentação, porque o nosso conhecimento normalmente é um pouco mais raso sobre o nosso convidado que está do outro lado da mesa. Então fica à vontade, a câmera é a 6, Bill. Tu quer uma água antes de te apresentar? Tô tomando um gole de café. Eu quero uma água, meu. Tu consegue para nós lá, Edmundo, depois? Com gás, se tu puder, meu. Brigadão. Beleza, Gessé, contigo aí na 6. Bom, obrigado pela oportunidade. Fazendo uma breve apresentação. Fui nascido em Porto Alegre, criado em Viamão. Fui líder comunitário da cidade de Viamão. Entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Me formei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Voltei para cá, retomei a questão da liderança comunitária. Me tornei servidor público do Tribunal do Trabalho, onde eu trabalho na Polícia Judicial. Daí decidi entrar para a vida política, concorri a vereador em 2016 em Viamão, me elegi vereador lá. Ah, que legal. Fiz um bom trabalho de fiscalização, o que acabou me trazendo uma visibilidade a ponto de poder me eleger vereador em Porto Alegre. Daí, faltando 4 meses para a eleição em Porto Alegre em 2020, no meio da pandemia, renunciei o mandato lá, concorri em Porto Alegre, sendo ex-vereador de Viamão praticamente no mandato, porque eu saí de um diretamente para o outro. Não teve 4 anos de trabalho de um para o outro. Me elegi vereador na cidade de Porto Alegre, em 26º na época. Depois concorri a deputado estadual. Fiquei em primeiro suplente da federação da qual eu fazia parte. Não consegui assumir na Assembleia temporariamente por uma questão de boicote. Por ter não conseguido me eleger deputado, fiz uma leitura do que eu tinha não representado de maneira adequada para conseguir chamar a atenção do meu eleitor a ponto de poder ser o seu representante. E eu acho que eu corrigi o rumo de modo adequado, tanto que eu, embora tenha feito 21.500 votos para deputado estadual, quando eu vinha... foi bastante, cara. Quando eu vinha vereador, eu fiz mais votos. Fiz 23 mil votos para vereador. Então, alguma coisa eu acertei nesse meio do caminho. E agora eu sou pré-candidato a deputado federal,
pelo PL. O meu slogan é direita de verdade, por várias razões, e uma delas é porque na parede do partido está escrito Partido da Liberdade, Direita de Verdade. Eu achei que ficou legal e acabei incorporando isso. E hoje tenho várias leis aprovadas. As leis que eu mais aprovo e que mais me dedico é questão de redução de burocracia, redução de imposto, questão de austeridade, mobilidade, que é o tema que eu mais gosto de tratar. Legal, como se fosse aqueles temas tangíveis, né? Porque na política tu tem os temas intangíveis e os temas tangíveis. Os tangíveis é aquela coisa que eu faço e que tu consegue olhar. O que eu faço e que as pessoas conseguem olhar é a questão de mobilidade. E intangíveis é a questão de ideologia contra a esquerda, a favor da direita e coisas nesse sentido. Então, minha apresentação breve é mais ou menos essa. Legal, cara. Sobre mobilidade, bom, eu sou deficiente físico, né? Eu acho que tu percebeu quando... Não, percebi. Não, aqui meu braço. Aqui. Não tinha percebido. Foi na hora do parto e tal. Então, é um tema que a mim me afeta de uma certa maneira. E a gente aqui tem, até falando sobre mobilidade, né? A gente aqui tem um quadro que é o Te Apoio. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre educação inclusiva e tal. Eu vou te fazer algumas perguntas depois. Eu tenho um enteado que tem autismo nível 3 de suporte. E aí a gente resolveu, então, para levar informação, como eu estava te falando antes aqui e para eu aprender também um pouco sobre isso, porque eu estou há 2 anos com a minha esposa, eu comecei a trazer gente para falar sobre autismo só no ano passado. E aí, esse ano, a gente resolveu ampliar, então, e trazer pessoas PCDs para falar da sua história, porque acho legal, né? Levar um pouquinho daquilo que a gente viveu para tentar ajudar alguém que está lá do outro lado, de alguma maneira, sei lá, é a minha forma de retribuir, eu acho. Mas que legal, cara, que o Fleck também, o Fleck teve aqui teu colega, ex-colega agora, né? Ele continua sendo, porque ele está licenciado, né? Isso, ele está licenciado. Ele é também um defensor da escola primária ali, ele cuida bastante disso, né? E ele fala também um pouco sobre a inclusão. Legal, cara. Mais uma vez, Gessé, obrigado por estar aqui. Espero que tu tenha gostado do nosso ambiente, muito da top. nossa salinha aqui. Sem dúvida, o mais legal de Porto Alegre. E não é mentira, é só tu olhar. Que legal. E que, na verdade, uma coisa que está acontecendo muito na questão de criação de podcasts é a falta de resiliência. Porque, olha os podcasts de Porto Alegre. Cara. Eles começam, ficam 5, 10 episódios, obviamente tem um custo, né? Porque geralmente eles alugam um espaço, né? Aí geralmente cada aluguel é tipo R$1.000. Já horas, às vezes, né? Faz tempo que eu não vou nesses alugados, mas eu lembro que tiveram vários que me convidaram e não permanecem, porque tem uma questão de alta motivação inicial, mas a coisa para dar certo demora 1 ano, às vezes 2 anos para começar a engrenar, pegar como se fosse a identidade do público que vai acompanhar aquele tema. Eu falo que Porto Alegre hoje falta um podcast, no meu caso específico, de política. Faltava, né? Então chegou. Porque, inclusive, nós vamos pedir tua ajuda para isso. Por quê? Porque hoje o que nós temos de política é a nível nacional, né? E não é exatamente de política, tipo assim, ele tem convidados variados e também fala de política. Perfeito. Né? Então, hoje falta uma coisa em Porto Alegre, não falta mais, que fale sobre, óbvio que temas locais, mas com o foco numa coisa mais macro, né? Porque geralmente é entretenimento, o futebol tem muito. Perfeito. Né? Questão de talvez fofoca e picuinha deve ter muito. Não, e bobajada mas também, coisas que falam de temas sérios estavam em falta. Então, acho que quem conseguir explorar isso de maneira consistente aqui pode se consolidar. Eu mesmo já pensei em fazer. Que legal. Nós não fizemos. Por quê? Porque como eu sou um político de direita, eu vou limitar, porque o cara de esquerda não vai querer vir falar comigo. Sim, perfeito. E o cara de direita talvez pense, eu vou estar compartilhando meu público para ele. Então, vai dividir. Eu não, enfim, se eu fosse alguém fora do mandato, com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez fosse legal. Mas para tentar compensar isso, a gente começou a fazer lives toda quinta-feira também, às 21 horas. Talvez tenha hoje, enfim, vamos ver se a gente vai estar acordado, vivo ainda hoje. Mas a ideia é tentar fazer algo nesse sentido. Por quê? Porque falta. E agora, se vocês estão fazendo, eu acho que faltava, não falta mais. Na verdade, a gente quer... A nossa ideia, cara, é fazer um quadro também para falar só sobre política daí. Um dia da semana, uma terça-feira sempre, mas o problema
no início, né? Sempre tem a barreira de conhecer as pessoas para poder chamar. Não, mas ninguém vai se negar a vir em vocês, porque você já tem bastante seguidores e tal. Ninguém se nega a vir porque é do interesse do político aparecer, né? Perfeito. Então, eu posso dar o contato das pessoas ali, mas adoraria, cara. barbada, porque tenho certeza que as pessoas vão querer. E se é algo que veio para ficar, todo mundo quer, né? Cara. Porque se a pessoa... Vou dar um exemplo, tá? Estou num GoliCast, daqui a pouco eu sou deputado federal lá em reeleição. A pessoa está interessada em mim. Ela vai procurar Gessé Sangalli em entrevista. Ele coloca Gessé Sangalli em entrevista. Perfeito. E daí ele vai olhar para trás. E eu, quando fico aficionado por uma pessoa, eu vejo tudo dela. Vou dar um exemplo de um cara. O último cara que eu fiquei aficionado foi o Flávio Augusto, que é um carinha que é do Geração de Valor. Quando chegou no final do ano, eu peguei e descobri esse cara por causa de uma polêmica que deu com ele com relação à questão daquele debate, vocês devem ter visto já esses debates de 1 versus 30, né? Ah, sim, que daí era um bilionário contra 20 pobres. Tá, um bilionário contra de direita 30, contra 13 CLTs no caso. Isso, CLT. E daí esse cara, ele pegou e discutiu com 30 e no meio lá tinha uma pessoa que ele teve um embate. E daí ela desafiou, porque tu é rico, pra ti é fácil, não sei o quê. Ele falou, não, eu vim de baixo, pegava ônibus, não sei o quê e tal. E se tu quiser, eu mudo tua vida. Se tu tiver força de vontade, daí ele começou a fazer e tal. Daí eu me interessei por aquilo e fui ver quem era o Flávio Augusto. E, cara, o cara é foda pra caralho. E daí é aquela coisa, quando tu te aficiona por alguém, tu vê tudo dela. Só que chega uma hora que esgota, né? Sim. Só que daí tu tem que ter uma nova fixação, né? E daí eu tô procurando o próximo cara. Agora não achei legal, ainda. Cara, que legal. Mas vamos supor, olha o Nicolas, por exemplo. O Nicolas é um cara que, óbvio, que eu conheço faz tempo e tal, né? Já tirei foto com ele e tudo. Eu acho que se ele me vê, ele vai reconhecer, mas enfim, não tem como saber. Sim. Só quando acontecer de novo. Mas eu coloquei no Google entrevistas Nicolas Ferreira, para ver a evolução da pessoa, né? Sim. A gente vê ele como um líder, né? Claro. Então, se ele passou por podcasts decentes ao longo do tempo, aqueles mais bem posicionados vão aparecer para mim primeiro. Então eu vou ver o podcast, eu vou conhecer o podcast através de uma pessoa que eu me interessei. Olha, que legal. Então acaba sendo um tema interessante. Então, desejo sucesso para vocês, Obrigado, até porque eu quero que daqui a alguns anos alguém que tenha se interessado pelo meu trabalho venha aqui, porque esse aqui vai ficar bem destacado, porque tem poucos de relevância aqui na região. Com certeza, cara. E assim, eu tenho uma máxima minha. Eu não consigo parar, cara. Eu não sei começar uma coisa e desistir dela. Eu não sei. Eu sou nascido e criado na Coab Rubem Berta aqui. Então minha vida deu uma guinada. Então imagina, eu sou um deficiente físico, nascido e criado numa comunidade bem pobre de Porto Alegre que, por resiliência, né, que tu falou, que hoje eu acho que é o que falta muito nas pessoas, cara. Sim. É aquela motivação inicial e acabou. Tipo, não deu certo, em 2, 3 meses a pessoa desiste. Não. Cara, tem uma coisa que o Ninja, não sei se tu sabe o que é o Ninja, que é um cara que vive falando em podcast também, ele fala uma coisa que a mim me pegou. Não é possível ganhar de um cara paciente. Sim. Não tem como ganhar, então, meu. Até tem uma frase boa também, que eu vi esse meme, viralizou várias vezes, mas tem um outro que é interessante também, que não é bem meme, mas é uma frase de conhecimento popular, né? Que eu acho que me define também, que eu prefiro um burro esforçado do que um inteligente preguiçoso. Perfeito, cara. É isso. É isso. É bem isso. No fim das contas é isso, cara. Porque o cara que vai dar certo é aquele que não vai parar. O Bill começou com a gente, eu acho, no 5º, 6º episódio, né, Bill? Depois não saiu mais. Mas eu sempre costumo dizer assim, já deu certo. Já deu certo, agora é só o tempo passar, porque parar nós vamos trabalhar até construir o que a gente quer. Desejo sucesso para um GoliCast. De verdade. Não, tem vários temas, tá? Vamos falar, por exemplo, sobre a questão do PCD, tá? Por acaso, a minha mãe, ela é PCD. E daí tem vários termos, né? Porque cada tempo muda também, né? Agora, não sei se é PCD, não é PCD e tal. A questão é que ela teve paralisia infantil. O que acontece? Ela é do interior, né? Na época, nasceu em 54. Qual lá, interior? Fiquei curioso. Encantado. Encantado. Encantado ali, passando Lajeado à direita, passa Arroio do Meio, chega ali Encantado. E lavoura, aquelas coisas, né? 4, 5 anos de idade, teve uma febre absurda, pegou poliomielite, que é essa doença que hoje supostamente está erradicada no Brasil por causa da questão da vacinação. Sim. Só que na época não tinha vacina. E ela pegou um febrão, poderia ter morrido,
Mas o que aconteceu foi que a perna esquerda dela acabou se desenvolvendo de maneira diferente da perna direita. Então ela ficou com a perna mais curta e tal, tomou uma dificuldade. Fez dezenas de cirurgias ao longo da vida e veio morar em Porto Alegre por conta disso. E a minha mãe é uma pessoa que não se vitimiza, que passou por toda a dificuldade. Imagina, interior, Jacarezinho, que é o nome da comunidade que ela morava. Era tipo 7 quilômetros da cidade, tinha que ir na cacunda dos irmãos, na bicicleta, para poder ir para a escola. Então, ela nunca se vitimizou. Nunca se vitimizou, veio para Porto Alegre, acabou casando, tendo 2 filhos, eu e minha irmã. E trabalhou, nem sabia que poderia se aposentar como deficiente física. Sim. Depois que passou uns anos, porque ela pediu demissão para poder me criar, porque na época era mais difícil, né? Morava aqui, quando ela veio para Porto Alegre, veio morar em Viamão. E depois passou uns anos, ela descobriu que ela tinha direito à aposentadoria. Ela se aposentou, mas como já tinha passado mais do que 5 anos da demissão, ela acabou se aposentando com um salário mínimo. Me criou e essa questão da força, da resiliência, da não vitimização acabou me marcando. E eu sou uma pessoa que eu não me vitimizo. Então, e óbvio também, né? Porque para homem branco hétero também é difícil se vitimizar, né? Mas para minha mãe, que era uma deficiente física, ela tinha como se fosse as skins para poder se vitimizar, mas nunca se vitimizou. Então, acho que isso é uma coisa que é interessante. Que meio que moldou a personalidade dela e acabou moldando também a minha personalidade. E por ter uma mãe com paralisia infantil, poliomielite e tal, eu acabei observando toda a dificuldade dela e como ferramentas ajudam a vida. Né? Por quê? Porque como ela tem uma perna menor, ela desde criança usa uma prótese na perna esquerda. Que é uma prótese colocada, foi construída inclusive pela ACD, na época pagou tipo R$2.000, algo tipo assim. E hoje é tipo uns R$10.000 uma prótese dessa. Então meio que isso me moldou de várias formas. Até uma história interessante, bonita, nunca contei, embora tenha escrito uma vez no Facebook. Imagina, me criei em Viamão, fiz colégio público em Viamão, acabei estudando para passar na faculdade, né? Acabei entrando no vestibular de física na URGS, acabei não ficando, fui para SpaceX, morei em Campinas um tempo, voltei para Porto Alegre e passei no concurso. Quando eu passei no concurso do tribunal, eu descobri no segundo dia que existia um financiamento subsidiado do governo para comprar próteses para pessoas deficientes. E prótese é tudo, desde carro até prótese para colocar. Prótese é tudo, né? Olha. Naquele programa do governo. Sim, né? Tá. Né? E daí eu vi que era tipo assim 0,7% juro para comprar carro ou algo tipo assim, né? E daí no segundo dia do tribunal eu não tinha nem contra-cheque nem nada. Segundo dia do tribunal eu descobri que existia uma cadeira de roda elétrica. E daí eu fui no banco e falei, é sério que existe esse crédito acessibilidade do Banco do Brasil? Qual é que é o juro? É 0,6%, é nada? Tipo assim, nada. Né? Tipo, é menos que a inflação. É mais barato do que o próprio dinheiro. É isso aí. Como é que faz para ter? Não, tu vai na loja que vende a tua cadeira de roda elétrica, vem com o preço aqui, a gente olha se tu tem como se fosse margem, e a gente te dá o empréstimo e tu pode tirar. Daí eu peguei e fui no RH. Oi, vim aqui te ver, pegar uma cópia do meu contra-cheque. Segundo dia de trabalho. Segundo dia. Daí a mulher, o que pensa, né? Um cara, 25 anos de idade, segundo dia de trabalho, veio pedir uma cópia do RH, né? Cópia do contra-cheque. Pra quê? Vai comprar um carro, né? Óbvio, né? Vai gastar em puteiro, né? Óbvio, né, cara? Ai, te juro que ela fez. Ai, pra que tu quer um contra-cheque? E eu não percebi que ela tava me julgando, né? E eu, que eu quero comprar uma cadeira de roda elétrica pra minha mãe. A mulher fez assim, ó. Ela. Puta que pariu, cara. Saiu, voltou assim e deu o papel, cara. Meu Deus, cara. Parabéns pelo filho que tu é. Puta que pariu, cara. Cara, até me arrepio. Foda. E daí comprei a cadeira de roda elétrica, minha mãe nem sabia, né? Nem tinha carro para levar, tipo assim, dei um jeito, né? Contratei um frete para levar, né? Não tinha comprado um carro para mim, uma moto para mim, comprei a cadeira de roda elétrica pra minha mãe. Que legal. Daí entreguei para ela e tal, e cara, ela rejuvenesceu 10 anos. Porque imagina, ela tinha na época, fazem 20 anos isso, ela tem 70 hoje, tinha 50. 50, não. Né? Ela dependia para se deslocar de mim para tudo. Sim. Então tinha que chamar não tinha nem Uber na época, né? Tinha que chamar o táxi, tinha que conseguir um carro emprestado
Por quê? Porque não tinha, Sim, né? E sim. ela não conseguia se autolocomover. Porque como ela tem uma perna menor que a outra e usa uma prótese, para ela se deslocar, ela consegue caminhar, mas ela consegue dar tiros curtos. Imagina, 50 Claro, anos sem não. nunca ter caminhado direito. Então ela não conseguia se deslocar. Então a cadeira de roda elétrica rejuvenesceu ela e trouxe ela para a vida social. Porque as pessoas tinham que visitar ela. Ela nasceu de novo, E né? agora ela pode ir para tudo. Então quem mora na Santa Isabel em Viamão, minha mãe é a dona Carmen Sangalha, aquela senhora que anda com uma cadeira de roda elétrica da Freedom, ali na Walter Jobim, na Universitária e na Avenida Liberdade. Essa é a dona Carmen. Que então, legal, para te ver a experiência que eu tenho com questão de PCD e tal. Nossa, Então, cara. de fato, eu acredito que PCDs precisam de atenção. Tá? Primeiro, com o Estado não atrapalhando e, no máximo que puder, o Estado ajudando. E a única cota que eu sou a favor, e tem uma outra também, depois eu te conto, mas a única cota que eu sou a favor é para PCD. Por quê? E o meu argumento é justamente o da minha mãe com 5 anos de idade, 7 anos de idade indo no colégio. Tá. Porque qual é que é a lógica da cota, na minha opinião, tá? O Estado, por alguma incapacidade, não conseguiu dar igualdade de condições para diferentes cidadãos. Perfeito. Tá? E óbvio que tem toda uma questão racial que tu pode concordar, não concordar e tal, e óbvio que é um absurdo o que aconteceu no passado e tal, beleza. Todos concordamos que existiu assimetrias e injustiças com a população negra. Não tem dúvida, eu não discuto isso, beleza. Mas são 100 anos, 120 anos de igualdade, entre aspas, e óbvio que vamos ter todas as dificuldades, mas tudo bem. Sim. Mas existe uma injustiça que acontece hoje que não foi sanada, que é a falta de infraestrutura para as pessoas que têm dificuldade. Sim. A minha mãe tinha que ir na cacunda para ir para o colégio, ou ir na carona da bicicleta para ir para o colégio no chão batido, quando chovia não podia ir. É óbvio que o nível de informação que ela tinha não é igual ao do colega que podia ir a pé. É ruim ir a pé? Óbvio que é ruim ir a pé, mas é pior ir de carona, na cacunda ou na bicicleta, é óbvio. Né? Claro. Então, é evidente que essa pessoa não teve as mesmas condições de acesso à educação que uma pessoa que não teve essa dificuldade. Sim. Então, eu concordo com cotas para PCD. Concordo 100%. Ainda bem, para mim, podia até aumentar. Por quê? Porque, infelizmente, o mercado ele é preconceituoso. Sim. É um fato. Sim. Porque se a pessoa não escuta, exemplo, ela não vai conseguir interagir com as pessoas que não estão acostumadas com uma pessoa com deficiência auditiva. Então é óbvio que o empregador, na hora de olhar, vai pensar, não, cara, eu prefiro pegar o cara que não tem deficiência auditiva. Claro. Ou a limitação da minha mãe para poder caminhar, ela vai ter dificuldade de conseguir fazer trabalhos que exijam mobilidade, é óbvio. Claro, então ela obviamente foi excluída do processo laboral. Então a gente pode condenar essa pessoa a ter uma bolsa o resto da vida, né? Ou dar dignidade através do trabalho. Perfeito. Então eu concordo que tem que ter dignidade através do trabalho, então eu concordo com as cotas para PCD. Então é um argumento que eu uso. Tá. E desculpa se eu ofender e tal, não é a intenção ofender ninguém, mas recentemente nós aprovamos na Câmara, com o meu voto contra, cotas para trans. E o meu argumento para votar contra foi: qual a deficiência de uma pessoa trans? Nenhuma. Pois é. Então por que ela tem direito a cotas? Na minha opinião, não tem, Tá, não tem necessidade. E qual foi o argumento da outra esquerda? parte? A esquerda bota por questão de sinalização de virtude. Né? Todo projeto ele vem para sinalizar para um público. Sim, perfeito. A extrema esquerda está sinalizando para o seu público porque supostamente isso seria a inclusão de uma população, entre aspas, marginalizada. Né? Quem deveria fazer esse controle de votar contra seria o centro e a direita. Perfeito. Né? Mas o centro não quer se dar mal nem com a esquerda nem com a direita. Então, se parece que é bom, eles votam sim. Então, a esquerda conseguiu cooptar o centro a votar a favor porque parece que pega bem. Entendeu? Sim, porque eu não quero parecer preconceituoso. Isso, entendeu? Mas eu votei contra, falei contra e tal, porque, cara, eu acho que se nós temos que reservar vagas é para aqueles que objetivamente o Estado não conseguiu ajudar. Por questão de opinião. Tá. E acabou que aprovou, mas aprovou com o meu voto contrário. E eu acho que sim, de fato, precisam de cotas para pessoas. É que eu não sei como é que é o termo, tá? Porque também tem os especiais, não posso chamar de especiais, mas enfim. Mas hoje é PCD, né? PCD, Pessoas com deficiência. E tem uma outra cota que eu propus. Tá. Que é uma cota mais polêmica, mas, tipo, eu acho que é muito importante. Talvez eu esteja fazendo uma inovação que não faça sentido, mas é a minha opinião. Tu mencionou a questão do autismo, né? Sim. Né? E, enfim, a mãe autista geralmente é alguém que ela é
punida pela sociedade porque ela tem obrigações de mãe. Perfeito. E como ela foi sorteada pela vida de ser mãe de uma pessoa especial, não sei se especial é o termo, mas enfim, ela, por ser mulher de verdade e assumir as suas responsabilidades, acaba sendo punida pelo mercado de trabalho. Porque ela tem que sair mais cedo quando a criança se desorganiza, ou ela não consegue trabalhar no lugar que ela gostaria de trabalhar, porque a única escola especial que consegue acolher a criança dela é num outro local que ela vai perder um deslocamento. Sim. Então, hoje, na prática, a maior parte das pessoas que têm filhos especiais, desculpa se o termo não é esse, acaba ou recebendo uma bolsa, um benefício de prestação continuada, e ela se anula como indivíduo para cuidar da sua criança. Perfeito. É um fato. É um fato. E, cara, o serviço público tem muito vagabundo. Se tu vai dar a vaga para alguém que, eventualmente, ao longo do trabalho, vai acabar não podendo estar presente por uma questão de foro íntimo, Sim. eu prefiro dar essa vaga para uma mãe especial sim, do que dar para um cara que não tem entendi. dificuldade de conseguir um outro trabalho que não tem essa limitação. Que legal. Então, cara, eu fiz um projeto de lei para reservar 20% de vagas para mães de autistas especiais graves. Porque também não pode virar isso uma desculpa para eu pegar ali, arranjar um laudo qualquer e pegar e ocupar uma vaga de alguém que precisaria dessa vaga. Então, para te saber, fiz esse projeto de lei. É um projeto que nunca ninguém apresentou. Cara, eu fiquei uns 3 anos discutindo com a Eveline, que é uma guria que trabalhava comigo, que é mãe de 3. Cara, fazemos ou não fazemos? Como é que a sociedade vai interpretar? Chegou uma hora que foda-se, eu não quero saber como pensar. Eu vou fazer e quem não for a favor, vota contra. E já foi para votação? Não, ele está em tramitação. E eu usei um precedente. Porque vereador não pode fazer lei que influencie na administração de outro poder. Sim. O vereador não pode fazer lei que obrigue o poder executivo. Mas eu usei um precedente. O das cotas para trans. Porque já que pode, né? Então eu usei o mesmo texto. Cara, já que pode cota para trans, eu vou usar o mesmo texto e falar cota para mãe de especial. Daí vota contra a esquerda para ver o que vocês acham. Claro, entendi, cara. Pô, e me diz uma coisa, tá? Essa reserva de vagas, tá? Esses 20%, é só para... Mães? Para o público? É só para o setor público? Sim. Por exemplo, a reserva de vagas para deficiente tem no setor privado também. Não, é só para o público. Tá. Porque eu sou um liberal. O que tu acha? Tá. Porque eu sou um liberal e, tipo... na verdade, essa foi uma das nuances do projeto. Tá? E por isso que 20%, e não 3% ou 2%. Para dar mais chance. Porque eu gostaria que, tipo assim, eu sou contra obrigações. Como eu sou um liberal ideológico, libertário, eu acho que toda obrigação trazida pelo Estado é uma distorção do mercado. Tudo que eu faço para obrigar um privado, eu estou distorcendo. É que nem eu te falar assim, beleza, um Golecast, a cada 10 minutos tem que ter um intervalo para conscientização sobre violência contra a mulher. Tá, mas nós somos um podcast que se preocupa com essa questão e sempre que possível fala. Não, mas eu fiz uma lei que a cada 10 minutos tem que parar e fazer uma inserção de 1 minuto sobre violência contra a mulher. Isso é errado, porque eu estou intervindo numa atividade privada. Então, eu não gostaria de fazer uma lei que obrigasse os privados a assumir uma responsabilidade pelo poder público. É uma responsabilidade social, a mais. Que, na verdade, eu estou onerando o empreendedor, isso aí. Só que o Estado já cobra impostos. As vagas já existem. Sim. E não é que eu acho que eu estou fazendo justiça social ou justiça não sei o quê. Mas já que as vagas existem e nós temos um claro problema na sociedade, que é acolher as mães de especiais, porque acaba sendo, tipo assim, o empregador, 2 ou 3 vezes que a pessoa não consegue chegar no horário por conta de uma questão que não interessa a ele, que é uma questão dele, da pessoa, ele, fica o sentido que eu não posso te ajudar, mas agora está aqui a demissão, porque eu preciso de alguém que chegue aqui às 8. Então, esse problema, essa questão, ela é uma questão da sociedade. E as vagas do Estado já existem. E já estão fazendo essas vagas do Estado para coisas que eu considero inúteis, desnecessárias. Então, já que é para fazer o desnecessário pelo desnecessário, faz o desnecessário útil. É a minha ideia. Então, na verdade, é só para o poder privado. É só para o poder público. Até para poder desonerar o privado e não precisar obrigar ele a fazer uma questão nesse sentido. Porque daí, tipo assim, pensa, a mãe é autista, tá? De caso grave, que foi abandonada pelo pai, não sei o que e tal. Na verdade é para os dois, tá? Mas eu falo mãe autista porque é o principal alvo, né? É quem mais sofre, na verdade, né? Ela vai poder escolher. Se ela passou num concurso e é o melhor concurso, vai para o concurso.
Mas nada impede que ela empreenda ou que ela sim, claro, trabalhe no privado. Eu não quero é ter que obrigar o privado a fazer algo. Tá, e o privado... agora eu vou ter que te provocar. E o privado que exerce uma função pública cedida pelo Estado, também não? Cara, eu diria que não, mas seria pensável. Entendeu? Né? Mas, na verdade... O Estado deveria estar ali, por exemplo. Eu diria que não está na lei, tá? Mas eu ainda diria que não. Mas poderia pensar sobre porque isso altera o preço da licitação, né? Porque se eu estou exigindo uma nova... vai alterar. Então, eu vou aumentar o preço com que eu faço a contratação. Então, a princípio, não. Tá. Mas depois que tu falou, não duvido que alguém da esquerda faça uma emenda. Se olhar, né? Sair esse corte... Vamos dar. Cara, vamos falar um pouquinho sobre a homenagem que tu fez aí, inaugurou um monumento. O monumento em homenagem à imigração italiana. Isso. Tu é de origem italiana? Sim, minha mãe é de Encantado. Sim, é lá verdade. Em Encantado é forte imigração italiana. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa sobre esse assunto ali, sobre as reservas de vagas e tal. Eu sempre trabalhei no setor privado, nas reservas de vaga para PCD. Sim. Eu aumentaria a reserva de vagas do poder público também. Tá. E para tentar suprir essa questão. E sobre isso que tu disse, que o empregador dificilmente vai pegar cara... Ele prefere não. Vai preferir, claro que sim, sem dúvida. Até por preconceito. Exato. Deixa eu te contar uma historinha rápida mesmo que aconteceu comigo, né? Tu disse que trabalhou no Tribunal do Trabalho, né? Uhum. Eu sou advogado trabalhista de origem, né? Depois eu parei. Até quando tu advogou lá? Eu tô advogando ainda, mas só com os processos que eu ainda tenho. Porque até 2024 eu ficava lá no raio-x das varas lá. Tá, cara. Tu ficava ali? Uhum. Pô, então tu me viu passar com toda certeza. Eu comecei em 2015, então possivelmente. Eu comecei em 2012. Então com certeza vai ver que eu te vi. Com certeza. Teu rosto era meio familiar. Mas deixa eu te contar essa história rápida, tá? Nesse inteirinho eu trabalhei num banco, um banco grande aqui no Brasil. Depois eu posso te falar qual banco era. E aí, como eu tinha um bom resultado, eu fui crescendo dentro do banco. Cheguei a gerente geral. E aí, como gerente geral, eu conseguia fazer a galera ir bem. E aí o banco começou a me levar para vários lugares no Brasil. Tu trabalha em Santa Catarina? Vou. Tu vai não sei para onde? Vai para... Quando falou que tu morou em Campinas, eu morei em Salto, que é pertinho ali em Indaiatuba, bem pertinho de Campinas, né? Tá. Chegou um momento que eu fui para 3 processos para virar superintendente. E aí eu não passava e não me davam feedback. E aí eu achei naquele momento que a reserva de vagas estava me atrapalhando. Sim. Porque eu, inclusive, numa das entrevistas que daí tu faz interna, né? Eu falei para a diretora do banco que se eu fosse o banco, eu não me promoveria a superintendente. Ela tomou um susto. Por quê? Daí eu expliquei. Porque existe uma reserva. Se eu for mal, tu vai ter uma dificuldade enorme de me demitir, colocar uma outra pessoa na mesma posição. Então, eu pensando como empresa, eu não me contrataria. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem como não dar resultado. Mesmo assim, a empresa fez o que eu achei que ela ia fazer mesmo, né? Sim. E aí eu pedi para sair. E essa é uma coisa interessante, tá? E isso é uma coisa que é o lógico não dito, que é uma consequência direta da lei. Porque nós pensamos o quê? Ele é bom até certo ponto. A gente pensa... Eu vou dar um outro exemplo também, tá? Não vou falar quem, porque é pior, né? Mas eu conheço o caso de uma entrevista que foi feita para a ocupação de uma vaga de uma mulher, que é proibido perguntar isso, né? Mas perguntaram, tu pretende ter filhos? É proibido perguntar? Sim, é proibido. Mas se tu perguntar... Mas é óbvio que é do interesse da empresa Sem que vai dúvida. investir numa pessoa que ela não fique um afastamento de 6 meses pelo período em que para a empresa seria estratégico. Então, é um desdobramento lógico de uma regra bem intencionada. Porque a regra é bem intencionada. Isso. Mas o desdobramento lógico acaba sendo... ela acaba tendo um efeito colateral não desejado. Nível, exatamente. Não desejado. Em algum nível e por isso que eu sou contra burocracias. Porque toda burocracia gera um efeito visível, que talvez seja a intenção da lei,
e vários desdobramentos não desejados que vem em função daquela regra. Sim. Então, tem até uma frase muito famosa do Bastiat, que é um liberal francês, que até ele escreveu um livro com base nesse conceito, que é o que se vê e o que não se vê. Porque tu consegue ver algumas coisas e tu não consegue ver as coisas que são os desdobramentos daquilo que tu está vendo. Daí o exemplo que ele dá é a questão da cobrança de impostos. Eles falam ele dá um exemplo que os estados defendem a cobrança de impostos pelos efeitos visíveis. Exemplo, nós temos que construir um hospital. Perfeito. Então nós precisamos criar o COFINS, ou pelo PIS. Tangível, né? É o tangível. Sim. Então nós iremos fazer o CPMF para construir hospitais, porque é muito importante, porque nós queremos saúde. E esse é o efeito visível. Sim. O efeito não visível é o quanto a sociedade deixou de ter acesso a bens e serviços que melhorariam a sua condição de vida, porque agora ela tem que pagar o imposto para comprar coisa que é visível. Ou para fazer um hospital que talvez nem levasse ela ir ao hospital, né? O efeito visível é o que se vê. E o que não se vê é todos os desdobramentos daquilo que a gente não observou. Mas isso não acontece porque o eleitor é assim, ele dá bola só para aquilo que ele consegue enxergar. É que assim, o eleitor ele está passando por um processo eterno de conscientização. E ele é enganado, só que ele não é enganado o tempo todo. Então chega um momento em que as desculpas dadas ao eleitor se tornam insuficientes, então se criam novas formas de cooptar essa pessoa. Então, o Estado na verdade, continua até hoje, tá? Porque é o efeito do que se vê e o que não se vê. Um outro exemplo é essa questão. Serviço público. Nós queremos pagar bem os professores. Então, nós queremos pagar bem os professores. Então, isso é o que se vê. O que não se vê ou o que não se fala é o quanto vai ter que aumentar imposto para pagar bem a máquina pública. Então, toda ação que tu toma hoje, ela vai gerar consequências posteriores e não observadas. Sim. Então, por exemplo, eu sempre voto contra coisas que aumentam a burocracia e custo da máquina, porque quando chegar na hora de votar contra imposto, eu vou dizer, não, mas eu votei contra criar cargo e aumentar salário, porque é o efeito secundário. Tu segue uma lógica. Só que o político não quer isso, né? O político quer votar aumento de salário, votar aumento de cargo e votar contra imposto. Só que é algo insustentável. E daí, na verdade, acaba acontecendo a inflação, né? Sim, porque o governo ele quer aumentar o custo da máquina, ele quer aumentar as entregas do governo, ele aumenta o gasto e supostamente não aumenta imposto. E para fechar a conta, ele imprime dinheiro ou pega empréstimo. E por isso que a dívida do Brasil é trilionária. Sim. 70% do PIB. Porque eu faço uma demagogia populista de que eu posso dar coisas de graça sem ter um custo. Mas sempre tem um custo, né? Sim. Então, na verdade, quando as pessoas começam a perceber que é algo insustentável, elas começam a mudar a sua forma de pensar. Porque não dá para enganar as pessoas o tempo todo. Tu engana por um tempo. Sim. Mas e até aí hoje a forma de enganar vai mudando junto. Vai mudando. Claro. É que nem a presa e o... O cara vai mudando a forma como ele interage e acaba mudando as formas de percepção, né? Entendi. Então vamos para homenagem agora. Boa. Você falou sobre. Bom, homenagem à imigração italiana. Tem uma história interessante. Bom, minha mãe é lá de Encantado. Eu, uma vez, 2 por ano, ia para Encantado visitar meus avós, meus parentes do interior. Lembro do meu avô Augusto Sangalli. E questão de resiliência, né? Interior, tu era interior, né? Eu não, eu sou de Porto Alegre. Hoje eu moro no interior. Conheci uma Lemoa e fui para lá. Mas é uma questão, também, imagina, no interior, no passado, 70, 10, 15 filhos por pai e mãe, né? Sim. As crianças eram bens de capital, né? Porque tu tinha filho e com 3, 4 anos colocava na lavoura e ele se tornava alguém para te ajudar na lida, né? E até, enfim, a sociedade se baseava em cima disso, a pirâmide de idades ali também, de social, acabava levando em consideração também muitos filhos e tal. E o que aconteceu? Quando chegaram os italianos em 1800 e alguma coisa, início de 1900, agora fechou 150 anos, esse pessoal vinha e antes tinham chegado os alemães, né? Óbvio que tinha toda a questão de imigração, em questão de os açorianos e tal, Porto Alegre e tal, mas quando chegou aqui 1.200 anos atrás, chegaram os alemães e depois, 150 anos atrás, chegaram os italianos. Quando chegaram os italianos,
fugindo da fome na Europa, que não sei o que e tal, mandado pelo governo, que queriam tentar diminuir a pressão sobre a alimentação lá, que tinha uma questão, toda uma teoria malthusiana, de que ia faltar comida, ia todo mundo ia passar fome. Sim. Eles começaram a expulsar as pessoas de lá. E daí faziam isso falando coisas para que elas quisessem sair de lá. Então, na verdade, o que veio da Itália e da Alemanha para o Brasil, nessa época de final da Idade Média, início da industrialização, era, ó, tá faltando comida aqui, vocês vão passar fome aqui, então vocês têm que ir para lá, porque lá vai dar dinheiro em árvore. E era interessante. Olha tinha as fotos no porto, sim, era árvores que davam dinheiro. Capaz, de vez da o fruto dava dinheiro. Olha E daí tu podia chegar na árvore e catar o dinheiro, porque o Brasil era um país de riquezas. E daí as pessoas queriam sair, claro. Eu vou sair da fome Claro. aqui, da dificuldade aqui, eu vou para um país que é só oportunidades e dinheiro e riqueza, eu vou para lá, né? E daí tem várias histórias em cima disso, né? A propaganda, e daí eles mandaram as pessoas que eles não queriam, né? Tipo Claro, assim, o claro, rico, o abastado sim. que pagava imposto lá, ele queria que ficasse, Claro. né? Mas o pobre, o criminoso, eles queriam mandar pro Brasil, Sim, porque sai daqui, né? sim, E vai sim. para lá, te vira. E tinha toda também uma questão meio cultural também de evangelização, que Itália, Igreja Tá, Católica, sim. tu vai lá que daí tu pega e converte os caras para nós também. Tu vai lá e salva os brasileiros, sim, beleza. Entendi. E daí começaram a mandar e tal, e as pessoas começaram a ir pro Brasil. Só que era uma mentira, né? Tu saía de lá com uma expectativa que tu ia chegar no Brasil ia ser riqueza e prosperidade. Sim. E quando chegou aqui, vinha de navio para o Brasil, que eram 35 dias, 36 dias de viagem em alto mar. Quando chegava aqui em Rio Grande, sei lá onde, trocava de barco, né? Saía do navio de transatlântico e virava um barquinho de coisica. E daí, eles mentiam para as pessoas. Tu vinha com a tua família, depois eu conto a questão da família, mas tu vinha com a tua família e quando chegava aqui, tinha vários barcos, né? Vários mini barcos. E diziam, não, vocês vão para o mesmo lugar. Vai tu nesse que já lotou esse aqui, que O quê? tu vai nesse aqui que tu já está lotado, e aqui ele vai no barco e você se encontra lá em Teutônia, sei lá onde. Sim. E as pessoas iam em cada barco para um lugar. Só que tinha uma lógica por trás, porque a ideia era pegar e povoar. E daí tu espalhava as pessoas para Senão ficava todo mundo claro. junto. E também às vezes mentiam, né? Não, fala assim, ó, desce um aqui em Porto Alegre, que aqui tu tem habilidades de metalúrgica, né? Ele vai descer aqui em Estrela porque lá é agricultura. Então se tu é um cara mais de trabalhos manuais, tu fica em Porto Alegre, sei lá. Ou se tu é um cara mais de agricultura, com o perfil vai pra lá, beleza. profissional do cara. E, cara, os caras chegaram aqui para passar de barquinho pelo Guaíba e foram ocupando as cidades. Só que quando chegavam ali nas cidades que já tinham sido ocupadas pelos alemães, porque as primeiras 50 anos antes são os alemães, né? Então, Novo Hamburgo, São Leopoldo, as cidades costeiras, Teutônia, foram todas de ocupação alemã. E quando chegava na cidade que já tinha ocupação alemã, tá, agora eu cheguei aqui no Brasil, agora é minha terra. Não, aqui é nosso. Tu pega aqui, segue reto aqui, ó, tá vendo aquele morro? Tu anda até chegar no topo e quando chegar no topo, é no próximo topo. Lá é teu. Daí por isso que a imigração italiana é serra. Olha. Por isso que a imigração italiana é Vale do Taquari. Olha, claro. Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a Serra Gaúcha. E por isso que a imigração alemã é mais próxima de Porto Alegre, que é o mais próximo do Rio. Que foram os primeiros a chegar, claro. Entendeu? Então essa é a lógica. E eu lembro que até foi interessante. Essa foi a questão de imigração e ocupação italiana e tal, nesse sentido. Porque a Itália queria se livrar de pessoas, a Alemanha queria se livrar de pessoas e o Brasil queria povoar porque tinha aquela discussão se a Argentina ia invadir, não sei quem e tal, o Uruguai ia invadir e a gente ia perder nossas terras. Algo tipo assim. Beleza. E daí a minha esposa é de Serafina Correia. Então minha mãe é de Encantado e eu vi a resiliência, toda aquela questão e pá. Minha esposa é de Serafina Correia. Um dia eu fui para Serafina Correia, né, depois de 5 anos já de casamento, e tinha um navio lá, no meio de um rio lá. E eu, que legal isso aí, cara. Qual é que é disso aí? Eu fui perguntar, daí eu li o que estava escrito lá no quadrinho lá, homenagem à imigração italiana em Serafina Correia, Paraná. Que é tipo 90% da cidade é imigração italiana. Tá. Daí eu me perguntei, será que caberia ter um monumento dessa envergadura em Porto Alegre? Porque como uma cidade de 15 mil habitantes tem, e Porto Alegre, que é a capital dos gaúchos, não tem, né? Daí eu nem sabia de consulado, Itália, nada. Nem sabia que tinha consulado em Porto Alegre. Daí eu peguei, mandei uma mensagem pro meu assessor e falei, eu quero falar com o pessoal da embaixada
da Embaixada da Itália para perguntar se eles querem um monumento em homenagem à imigração italiana em Porto Alegre. Porque tem Serafina Correia e não tem lá. Daí o meu guri mandou uma mensagem para... Descobriu, né? Botou Itália Embaixada. Achou que era em Brasília, né? Sim. Daí tinha um consulado em Porto Alegre. Aqui. Eu nem sabia. Tá. Daí mandou mensagem, tem um consulado em Porto Alegre. Tu quer marcar uma reunião com quem? Quero marcar uma reunião com o chefe. Nem sabia, cara. Daí era o cônsul, né? E eu era vereador e o cônsul me recebeu. Um dia chegou lá e tal. Tava assim, juro, tava assim, ó. Sentado no sofá assim me recebendo, né? Te juro. E aí, Gessé, como é que tu tá e tal? O que tu quer? Eu, não, e aí, cônsul? Chefe, né? Tu é o chefe aqui, né? Eu queria perguntar, porque minha mãe é de Encantado, minha esposa é Serafina, eu fui lá, vi um barco, achei legal o barco. O que tu acha de um barco para Porto Alegre para simbolizar a imigração italiana em Porto Alegre? Dele, Gessé, o Valério Caruso, né? Que é o cônsul, que eu nem sabia que existia. Gessé, o Rio Grande do Sul é o estado com maior percentual de descendentes italianos no mundo, fora a Itália. São Paulo tem mais descendentes. Mas aqui, percentualmente, é tipo 40%. Com a população, claro. Percentual, né? E a pergunta não é se nós aceitamos. A pergunta é por que não existe. Ele pegou e deu um tapa no meu braço. Pode avisar o teu prefeito que nós aceitamos o presente. E daí eu, mas não falei com o prefeito? E eu só que tinha pensado, né? Sim. Beleza. Daí cheguei no Melo, me salva aí, eu preciso fazer um monumento em homenagem à imigração italiana. Daí, quanto é que vai custar? Não sei. Mas vai ter que ter. Falei com o cônsul e ele falou que agora tá contigo. E daí, sério, mais ou menos assim. E daí ele falou, não, beleza, vai atrás lá, tu tem como ajudar? Daí eu falei, não consigo dinheiro, tá bom. Daí fomos lá, fiz uma pesquisa, fiz várias pesquisas, queria fazer 3 monumentos diferentes. Queria fazer um que era um barco, depois tipo, uma lavoura e depois um trator. Por quê? Porque o barco é chegando... No futuro, a lavoura, que é tipo assim, chegaram e começaram a fazer plantação de uva e não sei o quê. E depois um trator para demonstrar a industrialização, como se fosse Caxias do Sul, Polo Metal Mecânica, Parará e tal. Daí começamos pelo barco. E daí consegui o dinheiro e tal, fiz a questão do monumento e tal. Daí agora teve a inauguração em janeiro de 2026. E por coincidência foi dentro... Porque, na verdade, eu pensei isso em 3 anos atrás, né? Mas, por coincidência, foi dentro do prazo dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Então, acabou sendo simbólico. Que show de bola. O atraso do poder público acabou sendo bom. É verdade, que legal, cara. Ô Gessé, o que é direita de verdade? Essa é uma pergunta interessante. Primeiro, o que é direita? A direita ela mudou ao longo do tempo. Primeiro porque as pessoas nem sabiam o que era direita até 2016. Quando começou o impeachment da Dilma é que eles começaram a saber que existia alguma coisa diferente da esquerda. O Brasil ele era 50 tons de comunismo, 50 tons de esquerda, ou 50 tons de vermelho. Todos os partidos do Brasil até 2016 eram de esquerda. Tanto que chamavam o PSDB de direita. E hoje a gente olha o PSDB e fala que é um centro-esquerda. Um social-democrata, né? Beleza. E, basicamente, depois da questão militar... Ser de direita era defender polícia e, entre aspas, ditadura. A esquerda falava isso, né? Quando o Bolsonaro começou a crescer, ele era alguém que defendia o militarismo e forças de polícia e, meio que, sem saber, conservadorismo. Onde é que era o conservadorismo dele? Quando ele falava contra pautas que ele chamava do kit gay. Ou contra pautas de... sexualização infantil, né? Ele fazia isso, ele falava isso de maneira intuitiva, ele falava isso e isso depois se entendeu que representava como se fosse o conservadorismo, né? Então ele era um de direita, onde a direita da sociedade acabou meio que sendo ostracizada por conta da questão da redemocratização. Ele era militarista, porque ele era ex-militar e tal, então ele defendia o general e tal, defendia o regime militar. E ele era pró-forças de segurança, pró-polícia militar, pró-polícia civil e coisas desse sentido. Então isso, até 2016, um proto-conservadorismo, um militarismo e um Estado policial, como se fosse policialesco, era ser de direita. E como teve 30 anos de esquerda e 50 tons de esquerda, o resto tudo era esquerda. Beleza.
Quando o Bolsonaro chega no poder, ele tinha basicamente duas opções que poderia acontecer. Ou ele poderia dar certo ou ele poderia dar errado. Tá. Né? Se desse errado, teria sido, entre aspas, provado de que a direita é ruim. Tá. Né? Se ele desse certo, a direita teria provado de que é um campo político viável, necessário e útil. Beleza. E todo mundo imaginava, da esquerda, do mainstream político, que o Bolsonaro não conseguiria governar. Achavam que ia cair, ia ser o novo Collor. Mas acabou que ele conseguiu demonstrar o seu valor. Né? E a direita acabou surgindo. Só que ele tinha que entregar resultados. E para entregar resultados não bastava ser só militarista, defender polícia e ser conservador. Tá. Veio a questão da liberdade econômica, com o Paulo Guedes, Tá. que era o posto piranga dele. Tá. Veio a questão da reforma trabalhista, que tinha vindo com o Temer antes, que era a questão de melhorar contratos para aumentar a eficiência do Estado na hora de prestar serviços e permitir que a população pudesse empreender e enriquecer. Veio a questão de liberdades individuais, porque o direito de verdade também defende liberdades individuais, embora isso esteja mais colado hoje na esquerda, coisa nesse sentido. Então, a direita acabou se traduzindo em muito mais do que meramente ser pau em bandido e militarismo. Sim, e conservadorismo. Na minha opinião, direita de verdade é aquela que defende a liberdade econômica. Porque uma pessoa que pode prosperar a partir do próprio esforço, ela pode ser o que ela quiser. Tá. E, na verdade, para mim, isso é direita de verdade. Entendi. E acabou que pegou muito bem esse slogan. Porque as pessoas entendem direito de verdade como sendo direita extremista. Tá. E como ele é extremamente contra a esquerda, o cara de direita de verdade pensa, então, se eu sou completamente contra a esquerda, eu sou um anti-esquerda, eu sou um extremista de direita. Tá. Eu sou um direita de verdade. entendi. Então acabou meio que colando, tipo, sem querer, acabou meio que coincidindo essa questão da direita com a questão de ser direita de verdade. Então, para mim, direita de verdade é alguém que defende liberdade econômica, liberdade de contratos, porte de arma, Tá. conservadorismo, questão familiar, coisas nesse sentido que são antagônicos à esquerda, só que são vários antagonismos à esquerda. Sim. E como eu não sou só um desses, eu sou vários desses antagonismos à esquerda, pelos diferentes valores que eu represento Sim. e que eu acredito, eu sou de direita de verdade. E sobre a polarização, cara? Nós temos mais 15 minutos, isso? Tem pouco tempo. Tá, então agora que eu me dei conta. nós já vamos para a finaleira, tá? Mas antes eu queria te perguntar então sobre a polarização, assim, o que tu acha? É bom, é ruim? Ou acho ótimo. Tá. Foi ótimo. Tem aquele meme, né? Acho ótimo. Porque uma polarização é uma defesa do cidadão. Por quê? Porque tu, quando vota em alguém, tu não quer votar em alguém e te decepcionar. E alguém posicionado, entre aspas, extremista, Sim. ele está tão comprometido com a ideologia que se ele votar contra aquilo que ele prega, ele vai ser ostracizado pelo movimento. Então, para o eleitor, um eleitor de centro-direita, votar em alguém de direita forte, Tá. é meio que uma certeza de que ele não vai se decepcionar. Tá. Se ele votar num cara centro-direita que conversa com a esquerda, daqui a pouco vai ter uma pauta que ele vai falar, mas isso aqui, esse cara rateou. Mas o centro, eu acho que ele está sempre no poder, né? Não importa quem esteja, Existem vantagens e desvantagens de ser cada coisa. Tá. Ser de direita, de verdade, tem uma vantagem que tu é posicionado, tem um voto ideológico, que é um voto de baixo custo de aquisição, Sim, perfeito. de cativar, só que, por outro lado, tu perde 50% das pessoas do teu campo, Claro. né? E o cara de centro, ele tenta dialogar com os dois lados. Perfeito. Só que ele tem um alto custo emocional para tu conseguir pegar essa pessoa. Porque o mercado eleitoral do centro é mais disputado, né? Porque tem várias pessoas de centro, né? Claro. Tem poucos de direita e tem poucos de esquerda. No meio está muito disputado. Sim. E tem muitos políticos que tentam pegar esse voto mais centrista. Então, o custo de... É muito maior, o custo do voto. Impressionar essa pessoa a ponto dela pensar, não, mas eu vou nele, é maior. Então, por isso que o centro está perdendo eleitor. O centro está perdendo... Tu respeita mais o cara do centro ou o cara da esquerda, ainda que tu seja um contraponto? Não, cara, eu acho que eu respeito quem se dá respeito. Legal. Tem cara de centro que é vendido. Certeza. E tem cara de centro que é uma pessoa que é ponderada e cada caso ele observa. Então, eu respeito quem se dá respeito. Tá, show de E tem esquerdista que eu não consigo nem ficar perto porque eu acho que é uma pessoa ardilosa. Tá. E tem esquerdista que são pessoas respeitáveis que, tipo assim, respeito a posição, mas discordo. Legal. Então, cara, é respeitar quem se dá respeito. Que legal. Bom, cara, então já que tu tem que ir, nós vamos marcar outro. Vou vir porque, com certeza. Cara, o papo tá bom, hein? Continuamos muito daqui, bom. então. Cara, tu é gente boa pra caramba. Obrigado. Cara, os caras vêm aqui, o cara
Eu acho os caras muito legal. Que E show. tem uma coisa que é interessante, né, em podcast. Se a pessoa não tem conteúdo, meia hora é muito tempo, né? Não é, Bill? Cara, tu não... Eu já passei umas aqui, cara. Sim, não eu já fiz algumas entrevistas de tentar fazer que podcast e meia hora foi muito tempo. Não é, cara? É, Parece que aqui passou voando. Tenho tanta coisa pra te perguntar, Então, mas vamos deixar pra faz próxima. um risquinho e continuando aqui. Beleza, olha só. A gente tem um roteiro final, que a gente sempre faz. Então eu já vou pra ele, mas a gente vai deixar em aberto algumas coisas aqui. Eu queria te perguntar sobre o que tu acha da Erika Hilton presidir a Comissão da Mulher, que saiu Acho um agora, desrespeito. entendeu? Tinha algumas outras conversas, Acho um desrespeito. mas a gente vai... E eu tenho que pensar para não ser processado. Então... e eu pra te provocar, né? Mas beleza, a gente vai falar outro dia, cara. Então vamos pro roteirinho final, respeitando a tua agenda. Tem alguma pergunta que não saiu, que tu esperava? Eu acho que esse tema aqui vai sair. Tá? Não, acho que eu nunca falei sobre questão de PCD, então foi uma coisa bem interessante, é uma Legal, coisa cara. exclusiva que tu vai ter aqui. Eu realmente penso e entendo sobre isso. Eu fiz alguns vídeos interessantes e eu acho que o próximo vídeo, a próxima vez que eu vier aqui, a gente pode falar sobre educação inclusiva e show, por que eu cara. sou contra a educação inclusiva. Tava aqui, ó, vou te dizer, quer ver como eu tô aqui? Ó, aqui, ó, educação inclusiva, cara. Sou contra. Eu tenho uma opinião um pouco... eu diria que as pessoas talvez vão se incomodar então a tua com opinião é igual à minha. É parecida. Muito, muito parecida. Porque eu vi, claro, senão não tinha colocado aqui, eu vi qual era a tua opinião, né? Depois a gente pode falar sobre Podemos isso outro começar dia. por essa na Beleza, próxima. show de bola. Mas vamos lá, então não teve uma pergunta que tu tivesse para não deu para Não, falar essa alguma questão do coisa? PCD foi Tá. de fato uma pergunta que eu nunca tinha respondido. E sobre mobilidade ali, que é um dos teus carro-chefes, né? Provavelmente muito por conta da tua mãe, de ter visto que ela passou. Também é que ajuda. é que tipo, existem várias questões na política e geralmente tu tem temas etéreos e temas pé no chão. Então, Eu gosto de infraestrutura e o meu tema de infraestrutura preferido é mobilidade. Porque legal, eu me cara. desloco na rua com aquela rodinha, que Sim, não sei o que e tal. sim. Então eu vejo sim, o problema né, e daí, por que não tem um retorno aqui que não faz sentido? Sim, E é o tema cara, tangível, né? perfeito. Mas ele pode ser um tema intangível também, porque quando eu for federal, tem 1 trilhão de regras que eu quero alterar. Legal, Tipo cara. assim, vistoria, por que não pode botijão de gás em moto que faz entrega? Porque o cara tá trabalhando e tipo, todo mundo faz. Só que tem uma regra que não pode. O cara é multado porque ele faz isso. Pô, é brabo, tá. Enfim, várias regras nesse sentido. Cara, a gente pode até fechar aqui, assim, depois da eleição, aí tu vira candidato, tu virou Federal. deputado federal, tu vem aqui falar com a gente. Pode ser antes também. Pode ser? Claro. Então, beleza. Um recado pra galera, cara. Aí tu pode olhar pra vocês e deixar o teu recado. O que tu quiser falar aí pra quem vai nos assistir Bom, ou tá nos assistindo. Primeiro, prestigiem bons podcasts. O Golecast aprovou que vai ficar aqui de maneira permanente. Então, prestigiem, compartilhem, comentem, pegue o linkzinho e coloca naquele grupo de pessoas que tu sabe que vai gostar ou não gostar, até porque não gostar às vezes ajuda a divulgar. E me sigam lá nas redes sociais, eu sou o Gessé Sangali, vereador aqui de Porto Alegre, pré-candidato a deputado federal. Então, quem passar a me acompanhar vai ver que existe coerência na direita, porque às vezes as pessoas acham que porque alguém é de direita, que é seu adversário do ponto de vista ideológico, não é alguém de bom coração ou mal intencionado. Não existe isso. Todas as pessoas saem de casa todos os dias achando que vão fazer o bem. Então a gente pensa a fazer o bem naquilo que são as nossas próprias convicções. Então me sigam lá. E eu sou muito xingado pela esquerda, mas eu sou xingado pelas pessoas de esquerda, porque os políticos de esquerda me respeitam porque sabem que eu sou uma pessoa ponderada. Que legal, cara. Que legal. Eu ia falar também sobre a passeata que os caras te bateram lá, mas vai ficar Sim. pra próxima então. Vamos dar. Viu como tem coisa ainda pra nós conversar? Cara, Muito. quando a conversa é boa, né, voa. Tamo Cara, agora eu vou te dizer por que um Golecast. A gente entende que o nosso convidado ele é sempre a garrafa cheia do conhecimento que ele traz. E nem que ele quisesse, ele conseguiria despejar tudo aqui, e nem que fosse possível, quem nos assistisse ou nós aqui do podcast não conseguiríamos absorver todo o conhecimento. Então um Golecast, a gente entende que o convidado deixa um gole daquilo que ele sabe para nós. Interessante. Dito isso, cara, a gente sempre pede no final, por aqui, tu tá vendo ali embaixo da mesa que tem um monte de tampinha? Sim.
A gente pede para que o nosso convidado deixe a tampinha daquilo que ele bebeu como um símbolo da energia dele que vai ficar aqui com a gente. E aí o aquilo ali é cada uma entrevista? Cada entrevista. Pô, já foi bastante, Não, a gente está 2 anos já. Pô, vai fazer 2 anos em julho. Não desisto, cara. Isso tu pode ter certeza. Não tem como. Eu sou o cara que... Ninguém vence o paciente. Sabe? Exatamente, é isso aí. Então a gente vai pedir para tu colocar a tampinha e deixar um pouco da tua energia para nós. O Dimove que sabe aí, o homem da... Pode ser? Pode ir. Não, aqui na mesa. Não, aqui no fundo. Isso aí, ó. Boa. Feitoria. Obrigado pela oportunidade. Cara, mais uma vez, obrigado por estar aqui, de verdade, cara. Adorei te conhecer. Vou dar igualmente. Que era gente boa e é verdade. Mais uma vez, esse cara aqui é foda pra caralho. O cara é gente boa pra caramba. Esse é um de extremo centro. Esse é fudido. É extremo centro. Tem o extrema direita, extrema esquerda e o extremo centro. Porque para jornalista, né? É verdade. Não ser de esquerda já é grande vantagem. Cara, obrigado então. Tamo mais junto. Uma vez eu sei que tem compromisso. Eu só vou pedir que a finaleira agora, antes de me despedir do pessoal, uma fotinho aqui, tá? Onde? Ali onde está escrito a favela venceu. Lá. Como eu te falei, tá? Mas só deixa eu me despedir antes, beleza, Bill? Na 1. Salve, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. A gente já pegou o homem pela palavra, que ele vai ter que vir de novo, porque tem um monte de coisa que a gente quer saber dele. E até o próximo episódio. Semana que vem uma colega tua aqui, a Natasha. Vai estar aqui do outro lado da mesa. Pergunta dela. Vou perguntar. Beleza, galera? Até a próxima quinta-feira. Fui!